Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, ainda no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo que é muito precioso ao Senhor. É muito mais precioso do que a maioria das coisas que nós achamos serem preciosas. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Amém? Atente para o versículo 6 novamente. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar. Pode se assentar. Glória a Deus. Está todo mundo comigo aí? Então eu gostaria de salientar que teologicamente e homileticamente, o Senhor não está falando especificamente só das crianças, ok? Ele está falando também daqueles que são novos na fé. Ele está falando para os seus discípulos não escandalizarem, não fazerem tropeçar aqueles que são novos na fé. Este é o contexto principal. Mas Jesus, ele chama uma criança, e ele coloca no meio deles esta criança. E ele diz: se vocês não se converterem de tal forma que sejam humildes como uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. E aí depois no versículo 6, que é o nosso ponto de partida nessa noite, e de final também. Mas no versículo 6 ele diz: se alguém induzir a pecar um destes pequeninos, seria melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Então parece muito severo, parece muito duro isso que Jesus está falando. E na maioria das vezes a gente usa contextualizado. Quando alguém escandaliza um irmão, quando alguém faz algo que faz o outro irmão tropeçar, quando alguém gera escândalo para a igreja e na vida do outro irmão, a gente chama e fala: ó, o que Jesus falou, é melhor que tu tivesse, e eu no sentido figurado, é claro, tu tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se jogado no fundo do mar. Ia ser melhor do que tu ter feito alguém tropeçar e perder a salvação. Claro que Jesus está falando isso em um sentido, é uma figura de linguagem aqui. Mas o que Jesus está querendo mostrar para nós? O grande valor que tem as crianças. O grande valor que tem as nossas crianças. Eu não vou pregar para casais aqui hoje, então eu vou me esforçar para não entrar muito na parte de casamento, porque isso é uma responsabilidade de todos, mesmo daqueles que não são casados, mas que têm às vezes uma criança sob sua tutela. Seja dando aula na escolinha, seja dando aula na escola regular, seja sendo uma babá, seja alguém que fica com alguém cuidando.
da família. Isso é uma responsabilidade de todos nós cristãos, de todos que me ouvem agora. Cuidar das crianças, porque elas têm grande valor para o Senhor. E aí eu vejo famílias às vezes, eu vejo casais às vezes, se degladiando entre si, sem se preocupar com o que está acontecendo com as suas crianças. Eu vejo homens e mulheres que não têm temor de Deus, que falam coisas, que fazem coisas, que vão em lugares, que têm atitudes e palavras que não condizem com o evangelho que nós cremos. E as crianças estão vendo e as crianças estão assistindo. Todo mundo sabe o que aconteceu na nossa cidade nesses dias. Ou mais ou menos, só vão saber quando sair a sentença, o julgamento, enfim, não é responsabilidade nossa. Mas só para que vocês entendam o quanto as crianças são importantes para o Senhor e o quanto nós temos que dedicar a nossa vida a criar filhos e a cuidar de crianças conforme a vontade de Deus, para que se tornem homens de Deus, para que se tornem mulheres de Deus, para que os sonhos não sejam interrompidos, para que os planos dessas crianças não sejam interrompidos. Pastor, a criança ainda não tem planos, mas Deus tem um plano sobre as nossas crianças, Deus tem um propósito sobre as nossas crianças, irmãos. Aleluia! É uma grande importância que tem as crianças para Deus. Eu sou pastora, a pastora prega e atende famílias e crianças há um monte de tempo. Tem irmãos aqui, irmãs que são professores em escola. Talvez tenha mais alguém que trabalhe com criança, cuidando, sendo babau, dando aula, enfim. E as crianças relatam coisas para essas irmãs ou para essas pessoas que a gente fica incrédulo muitas vezes. Acontece isso dentro da sua casa, acontece todo dia. Mas o seu pai usa tal coisa, usa todo dia. Mas tem violência dentro da tua casa? Tem todo dia. Então são relatos de crianças que não têm estrutura alguma para suportar determinadas falas, para suportar determinadas atitudes dos pais, determinados sofrimentos que são imputados a elas por atitudes que não são elas que causam. Amém? Então é muito sério quando nós lemos o Evangelho, nós ouvimos as palavras de Jesus, ou lemos as palavras de Jesus, e ele falando sobre o quão grave que é quando nós fazemos uma criança tropeçar. Nossos filhos, principalmente, mas não é só de filho que a gente cuida, não é só com filho que a gente conversa. São crianças que passam pela nossa vida, pelo nosso dia, e que nós precisamos deixar as marcas de Jesus na vida dessas crianças. Jesus colocou uma criança no meio e tornou ela o exemplo para todo mundo. O que é considerado para muitos uma coisa pequena, uma coisa insignificante. Eu fico imaginando casais brigando. Eu fico imaginando casais se agredindo. Casais falando palavras de baixo calão, se xingando, se desrespeitando. E a criança vai dizer, para pai, para mãe. E os pais, sai daqui, não é contigo esse assunto. E ela absorveu tudo aquilo ali. E ela colocou para dentro tudo aquilo ali. E aquilo ali vai gerando uma revolta na vida da criança. Aí depois a gente não sabe, nós que somos cristãos, por que que a nossa criança não quer saber de Jesus. Mas eu vou chegar nesse ponto. Perdoe mais uma vez a minha voz, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Os filhos, irmãos, não são apenas parte da nossa família. São vidas criadas por Deus e confiadas aos nossos cuidados. Elas foram confiadas aos nossos cuidados. Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, quando nós vamos evangelizar alguém, principalmente na rua, a pessoa, ontem nós fomos falar com alguém, né? Cadê o Lipe? Está ali o Lipe. Nós fomos falar com alguém que estava dormindo na rua, a gente pôde conversar e quando chegamos lá, o cara começou a cantar um hino já. E que vozeirão! Eu convidei ele para vir na igreja, ele disse, eu posso cantar lá, né? Eu sei cantar. E o cara, com efeito de bebida, acredito eu, com efeito de drogas também, pelo que nós vimos, que ele cantando louvores. Alguém que conhece o evangelho, alguém que conhece a palavra.
mas que por algum motivo se desviou dos caminhos de Deus, que por algum motivo saiu da presença de Deus, que por algum motivo foi levado àquela vida. Nós não sabemos que motivo é esse. Mas muitos dos que nós conversamos e conhecemos foram porque dentro de casa os pais carregavam Bíblia, os pais iam na igreja, mas batiam um no outro, os pais iam na igreja, mas traíam um ao outro, os pais iam na igreja, mas não amavam o seu irmão. E aí elas vão pegando um ódio de Jesus, um ódio da igreja, um ódio de todo mundo. Deixa eu voltar aqui que eu não quero adiantar aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Vamos lá. O Senhor vê valor onde muitas vezes o mundo não vê. Sabe o que diz no Salmo 127, irmãos? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? É uma herança que o Senhor confiou a nós, é uma riqueza que o Senhor confiou a nós. Trazendo para o natural, eles incomodam, sim, muitas vezes incomodam. Tem que ser repreendido, tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado. Enquanto eles disserem que não gostam de ti porque tu disciplina eles, está tudo bem, glória a Deus. Mas a partir do momento que há agressões, a partir do momento que há abusos, o que nós esperamos que essa criança se torne? O que nós esperamos que esse filho se torne? Então é justamente porque as crianças são tão importantes para Deus, que Deus leva muito a sério a influência que nós exercemos sobre elas. Amém? Glória a Deus. Está tudo bem aí? Aleluia. Eu não quero que você dê glória a Deus ainda, eu quero que você preste atenção. Porque eu fui tomado por uma santa convicção quando eu li esse texto e o Espírito Santo falou comigo de que nós devemos tratar melhor aquilo que tem valor para Deus. Nós devemos tratar melhor aquilo que tem grande valor para o Senhor, e as crianças têm tanto valor para o Senhor que Ele diz que se nós não nos tornarmos humildes como elas, nós não herdaremos o reino de Deus. Aleluia. As nossas atitudes, irmãos, elas podem aproximar ou afastar os nossos filhos de Deus. Quando Jesus fala sobre fazer um pequenino tropeçar, Ele nos lembra que as nossas vidas afetam profundamente aqueles que estão sobre os nossos cuidados. É aquilo que eu já havia citado antes. Muitas crianças crescem vendo o pai usando droga em casa, ou na rua, seja lá onde for. Muitas crianças crescem vendo o pai abusando da mãe, agredindo a mãe verbalmente, a mãe desrespeitando o pai, enfim, uma guerra. E muitas crianças crescem vendo isso, crianças que nós já conversamos, que nós já atendemos, vendo brigas constantes, vendo agressões físicas e verbais, vendo o pai ou a mãe, não vou jogar só para um lado, o pai ou a mãe viciado em jogos, viciado em celular, viciado em apostas, viciado seja lá no que for. E não tem tempo para essas crianças, não tem tempo para os seus filhos, e às vezes o pai acha que a igreja tem que educar, o pai acha que a escola tem que educar, o pai acha que a babá tem que cuidar. Irmãos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa sobre os nossos filhos e se estende também sobre as crianças que convivem conosco. Muitas crianças crescem vendo situações que jamais deveriam fazer parte da sua realidade. Outros convivem diariamente com discussões, desrespeito, agressões, ameaça de separação, instabilidade dentro do próprio lar, abandono. A criança, irmãos, escute isso, ela pode não ter maturidade emocional, espiritual ou até mesmo intelectual para compreender tudo o que está acontecendo, certo? Mas ela vê, ouve e absorve tudo aquilo ali, todas aquelas experiências. Ela vê, ela ouve e ela absorve tudo aquilo ali. Irmãos, as crianças, elas nos amam. Os filhos, eles amam os pais, mas elas ficam confundidas sobre Deus por causa da vida que vem dentro de casa.
elas ficam confundidas sobre quem é Deus. Aí depois a gente fala assim, por que é tão difícil ganhar um jovem para Jesus? Porque o jovem, ele recém passou por aquela fase onde o caráter dele foi formado, ele está alcançando ali a pré-adolescência ou a adolescência, e muitas vezes, eu estou falando de filho de crente, o que ele menos quer é estar dentro de uma igreja. Porque ele pensa assim, a igreja não adiantou nada. Porque nós sabemos que é Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, nós sabemos que é a misericórdia de Deus que nós precisamos. Mas muitas vezes o que acontece é que a criança que não entende isso, ela não vê Deus em nós, porque nós não temos atitudes de crentes ou de cristãos verdadeiros que amam o Senhor. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós cremos, irmãos. E aqui ninguém está falando de perfeição, você não é perfeito, eu não sou, nós erramos e erramos muito, mas sabe o que é importante? Importante é que os erros que cometemos, eles se deem no momento que nós tentamos acertar. Nós não vamos errar porque somos relapsos, nós não vamos errar porque não estamos nem aí, nós não vamos errar porque não amamos os nossos filhos. Nós vamos errar tentando acertar, nós vamos errar tentando fazer a coisa certa. Por que nós vamos errar? Porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Então os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Eles observam como os pais tratam o outro, como enfrentam os problemas juntos, quais são suas prioridades, qual que é o lugar que mais ocupa tempo nas suas vidas. Eu falei sobre isso, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, mas eles precisam, as crianças precisam encontrar em nós a coerência. Nós precisamos, como diz Efésios 6,4, criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se nós pudermos parar para ensinar a palavra, amém, é o certo, é o correto. Mas muitas vezes você não vai ter o tempo que precisa para ensinar a palavra. Você não vai ter o momento que precisa para ensinar aquilo que você gostaria de ensinar. Mas as nossas atitudes vão mostrar quem nós somos. As nossas atitudes vão mostrar quem são os pais dessa criança. Amém, irmãos? Estou quase indo para o final aqui, para não te dar um sono. Entenda uma coisa, irmão. Deus não me trouxe aqui essa noite para acusar ninguém. Que nós estamos tudo no mesmo balaio. Nós estamos tudo no mesmo barco. Nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Se nós queremos ver os nossos filhos na presença de Deus, se nós queremos ver as crianças do bairro, se nós queremos ver as crianças da cidade, da escola, buscando a Deus, se rendendo ao Senhor, jovens se rendendo a Cristo, é responsabilidade da igreja. E quando eu falo da igreja, não é instituição, não é o CNPJ, não é a denominação, é de nós, pessoas como igreja, como membros do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Vale uma observação aqui, irmãos. O cuidado de não fazer tropeçar também inclui a forma como conduzimos os nossos filhos espiritualmente. Mas aqui vale uma observação para todos os pais que são crentes, que são cristãos. Não se tornem legalistas com as suas crianças. Vou repetir. Não se tornem legalistas com as suas crianças. É bom lembrar que nós estamos falando aqui agora, nesse momento, de coisas que afastam ou aproximam as nossas crianças do Senhor. Amém? E essa observação aqui, enquanto eu escrevi a mensagem, Deus tocou em mim, eu fui escrevendo. Não se tornem legalistas com as crianças. Ainda no capítulo 23, que nós lemos anteriormente, mas no versículo 13, Jesus ele está repreendendo ali os religiosos, Jesus ele está repreendendo os fariseus. Lembra que ele falou lá, vocês dão o dízimo, mas vocês não têm misericórdia, vocês não têm amor, né? Façam aquelas coisas sem omitir essas, nós recém lemos sobre isso. Mas nesse mesmo tempo de repreensão de Jesus sobre os fariseus, Jesus ele fala no versículo 13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Olha só, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar.
Vou repetir essa frase: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, irmãos. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, principalmente para os nossos filhos, exigindo coisas deles que não são coisas de criança. Criança não tem capacidade, e nós às vezes exigimos coisas que nem nós mesmos fazemos. Você tem que ensinar a palavra, nós temos que ensinar a Bíblia para as crianças, nós temos que falar de Jesus para as crianças, mas nós temos que saber que elas são crianças. Amém? Os fariseus colocavam cargas pesadas sobre as pessoas, cargas que essas pessoas não conseguiam carregar. É como aquele que diz, vem aqui pregar, por exemplo, eu vou aqui pregar, eu não sou dizimista, mas eu quero que vocês sejam dizimistas. Eu não amo ninguém, mas eu quero que vocês amem as pessoas. Eu não cuido de ninguém, mas eu quero que vocês cuidem. Eu não oro, mas eu quero que vocês orem. Eu não leio a Bíblia, mas eu exijo que vocês leiam. Assim eram os fariseus. Eles colocavam fardos pesados, colocavam doutrinas, dogmas religiosos, o que talvez nós chamaríamos hoje de usos e costumes. Mas tu tem que andar assim, o teu cabelo tem que ser assim, a tua roupa tem que ser assado. Irmão, quando a pessoa mais cuida da roupa do outro, do cabelo do outro, da vida do outro, é porque está faltando ela cuidar mais da vida dela. Está faltando ela se converter, está faltando ela enfiar a cara no pó e se arrepender dos seus pecados. Porque aqui todo mundo é bonito. Eu não sou muito, mas bem arrumadinho. Mas sabe o que Jesus disse para os fariseus? Vocês são como sepulcros, que por fora estão adornados, estão enfeitados, estão bonitos, mas por dentro estão cheios de morte e podridão. Nossa, Jesus estava dizendo isso para os fariseus. E aí eles colocavam carga sobre as pessoas. Se tu quer ser salvo, tem que fazer isso. Quer entrar no céu, tem que fazer aquilo. Eles eram mestres em cuidar da vida dos outros, mas eles não faziam aquilo que eles precisavam fazer para serem salvos. Cuide para você não ser assim com o seu filho. Cuide para você não ser assim com a sua mulher, ou com o seu marido, ou com a sua família. Aleluia. Muitos pais querem colocar um peso sobre os filhos que nem Jesus colocou. Eu errei muito nisso, irmãos. Eu errei muito nisso. Tenho meu filho fazendo 18 anos agora. Muitas vezes eu colocava peso sobre ele, fardo sobre ele. Ele foi crescendo, ele foi falando. Não fala muito ainda, mas ele foi falando algumas coisas e eu fui entendendo o peso que ele carrega por ser meu filho. A responsabilidade que ele carrega, os olhares que ele tem que suportar, a inveja que se levanta contra ele, os demônios que se levantam contra a vida dele. E eu, ao invés de ser um facilitador para ele alcançar o reino dos céus, por vezes eu quis ser legalista e falar e dizer para ele fazer coisas que nem eu mesmo fazia. Ou se eu fazia, ele não via fazendo, e aí eu dizia, tu tem que orar, tu tem que ler a Bíblia. Com 13 anos, ele leu toda a Bíblia, abaixo do mau tempo, mas ele leu. Mas eu preferia que ele tivesse lido um pouco só da Bíblia, mas por impulso do Espírito, por vontade própria, do que por eu ter obrigado a ele. Jesus não colocou fardo sobre os teus filhos, não, irmão. Nós temos que carregar a cruz. Nós temos que negar nós mesmos. Nosso filho, ele vai crescendo e vai chegando a idade dele ter experiência com Deus. Vai chegando a idade dele se converter. Alguns é mais cedo, outros é mais tarde. Uns é bem jovenzinho, outro é um pouquinho mais adulto já. Mas há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. E quando é que eu me dei de conta disso? Quando eu estava quase perdendo. Filho, desculpa eu falar de ti hoje aqui, não combinei antes. Mas quando eu estava quase perdendo, ou talvez já tinha perdido, mas o Senhor foi lá e botou a mão. Eu estava sendo legalista. Eu estava colocando peso, responsabilidade que Ele não pediu para ter. Mas as pessoas falam isso, as pessoas falam aquilo. Me perdoe a minha franqueza, mas chegou o momento que eu disse às pessoas que se danem nesse sentido. Tu tem que ter a tua vida com Deus, a tua experiência com Deus, cada um que cuide da sua vida. Tem gente que tem uma língua enorme, tem uns olhos desse tamanho, mas não tem um coração quebrantado diante do Senhor.
E aí, por atitudes erradas nossas, dentro de casa, às vezes falando de coisas da igreja, falando dos problemas, das perseguições, das mentiras, de tudo aquilo que a gente enfrentava, na frente da criança, não se fala isso. Chegou um momento que ele estava com raiva da igreja. Chegou um momento que a gente falava de uma ou outra pessoa para ele, ele ficava com raiva. Porque aquela pessoa tinha falado de nós, tinha feito algo contra nós. Criança não tem que carregar esse peso, irmão. Não erre naquilo que eu já errei. Conserte isso diante de Deus hoje. Não torne o seu filho, ou não seja legalista com o seu filho, exigindo coisas que nem você mesmo faz. Eles crescem odiando o ambiente da igreja, eles crescem odiando até os irmãos às vezes. Mas a gente não odeia o ambiente da igreja, a gente não odeia os irmãos. A gente ama. Quando eu falo a gente, todos nós. Nós enfrentamos perseguições, todos nós aqui enfrentamos problemas, todos nós aqui um momento ou outro alguém falou de nós, alguém fez alguma coisa, mas a gente não leva para o coração, porque tem o Espírito Santo em nós. Mas a criança, ela não tem estrutura para ouvir, ou para ver, ou para viver determinadas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou indo para o final aqui. Eu não sou pregador, irmãos, eu sou pastor, amém? Nenhum é maior do que o outro, é que cada um fique no que foi chamado. Eu queria que tu estivesse rodopiando, chorando, chutando cadeira para cima. Nossa, cadeira não também. Mas às vezes a gente tem que parar e refletir sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo dela. E quando acontece um fato como esse que nós ficamos sabendo essa semana, a gente fica pensando, mas quem tem a capacidade de fazer mal para uma criança, para um inocente, mas às vezes a gente está fazendo mal para os nossos filhos, porque pior do que um problema natural, e eu não estou falando da morte, mas é pior do que um problema natural, é os nossos filhos viverem longe da presença. É você criar o seu filho na igreja, e quando ele ter decisão própria, ele nunca mais querer saber de igreja. O evangelho, irmãos, ele... Obrigado, irmão, Deus abençoe. É difícil a gente encontrar um equilíbrio, que a gente não pode ser também, né? Quem é pai aí sabe, né? As mães também, mas principalmente os pais. Normalmente, nós homens somos mais enérgicos, nós homens disciplinamos com a vara, não é? Nós homens colocamos de castigo, não que as mães não façam, mas eu estou falando que geralmente o homem que faz mais esse papel. Mas a gente também tem que dar amor, a gente tem que dar palavra, a gente tem que abençoar, a gente tem que abraçar, a gente tem que amar. É difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Tu tinha que ter pensado antes de fazer filho. Agora o filho está aí. Agora a filha está aí, uma responsabilidade. Não, é um presente. É também uma responsabilidade, mas é um presente, é uma herança do Senhor. Mas o evangelho, irmãos, ele não nos leva só à consciência do erro. Eu lembrei dos meus erros, lembrei dos meus erros aqui agora. Inclusive os confessei. Você não vai ter oportunidade de confessar para mim essa noite. Eu sou só um, vocês são vários. Mas eu tenho certeza que Deus está tocando em alguém aqui nessa noite, mostrando aonde errou. Mas o evangelho de Jesus, ele não nos leva apenas a um entendimento ou a consciência do erro, mas ele nos leva à possibilidade de perdão. De perdão. Outro dia eu falava sobre isso com alguém, nós falando sobre casamento, né, irmãos? Eu nem quero entrar nesse detalhe agora, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mas sobre qualquer pecado, sobre qualquer questão, como é que eu faço agora, pastor? Não tem mais volta. Nós temos que aprender o poder da confissão, o poder do arrependimento, irmãos. O poder da oração. Aleluia, quem sabe alguém aqui já fez isso. Se não fez, faça nessa noite. Se você errou com os teus filhos, se você errou com o teu cônjuge, se você errou com alguma criança, saiba que elas têm muito valor para o Senhor, irmãos. Mais do que nós podemos imaginar.
Então se concede com Deus essa noite. Deus nos chama para cuidar da família, para restaurar o altar da adoração. Acho que a adoração é cantar, irmãos, faz parte da adoração cantar e louvar a Deus. Mas a nossa casa tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, não viver na prática do erro. Pastor, mas e se eu errar, se arrependa, confesse, peça perdão. Isso é o Evangelho, irmãos. O Senhor não nos trouxe aqui para que nós saiamos pesados daqui essa noite. O Senhor nos trouxe aqui para que nós tenhamos a consciência do nosso erro e que nós coloquemos tudo aos pés dele, porque a Bíblia diz: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o descrente, é pior que o infiel. Ah, mas eu errei. Se arrependa nessa noite. Ah, mas os meus pais erraram. Perdoe, libere perdão. A partir de você tudo vai ser diferente, em nome de Jesus. Vou repetir, a partir de você tudo vai ser diferente. Cuidar da família não significa apenas prover o alimento, irmão, a roupa, o sustento. Significa oferecer proteção, presença, direção espiritual, exemplo, cuidado, amor. Pastor, mas isso que o senhor está falando aí não é fácil. É claro que não é, irmãos. Hoje mesmo eu errei antes de vir para cá, falando algo que eu não deveria. Mas e aí, eu vou para o inferno por isso? Não, porque eu me arrependi, eu pedi perdão, eu confessei ao Senhor. E eu sei que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela não tem fim, a Bíblia diz. Você sabe o que eu vou falar, né? Ela se renova a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Feche os teus olhos um instante. É um momento de reflexão. Já já nós vamos adorar o Senhor, nós vamos orar. Mas é um momento de reflexão. Porque talvez ouvindo essa mensagem, alguém aqui ou alguns reconheçam falhas na sua vida. E se você reconhece falhas na sua vida, talvez você se arrependa dessas falhas, se arrependa desses exemplos negativos, dessas atitudes erradas, das escolhas que afetaram os teus filhos. Pastor, mas eu fiz uma escolha que afetou o meu filho e eu não consigo voltar atrás. É só você pedir perdão nessa noite e o Senhor joga o teu passado no mar de esquecimento e o Senhor conserta tudo isso, tudo que está errado, tudo que está bagunçado. O Senhor trouxe aqui para consertar nessa noite, te trouxe aqui para que você organize tudo essa noite, em nome de Jesus. Se Deus está mostrando áreas da nossa vida que nós estamos errados, não é para nos condenar, é para nos restaurar. Porque se fosse para condenar, Ele não falava isso essa noite. Se fosse para condenar, Ele não te dava chance ou oportunidade. Mas Ele falou para restaurar. Ele trouxe para restaurar. Nós estamos falando de criança, para eu não perder aqui o rumo, antes de nós orarmos. A pergunta que fica é, se nós estamos ensinando mais com palavras, ou nem com palavras, ou se estamos ensinando com a vida que nós levamos. As nossas crianças, nossos alunos, os amiguinhos da nossa filha, do nosso filho, e principalmente os nossos filhos, quando eles falam conosco, quando eles estão conosco, eles se aproximam mais de Deus ou eles se afastam mais de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és,
voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, no independente, e deixo de simplesmente Irmãos, não é tarde, segure. Não é tarde para ajustar os caminhos. Se você errou, o Senhor sabe que você errou. O Senhor sabe que nós erramos. Mas o que o Senhor espera de nós é um coração quebrantado. É arrependimento, é confissão e é quebrantamento. Para que nós sejamos aperfeiçoados segundo a vontade de Deus. O Senhor quer que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. Hoje Deus não está pedindo de nós apenas mudança e de atitudes. Ele está nos dando a oportunidade de recebermos um novo coração. Então por isso eu quero convidar você a declarar, a orar esta canção mais uma vez, antes de nós continuarmos orando. Você pode dizer isso para o Senhor: quero ser como criança. Uma criança, ela ama o pai porque ele é pai. Uma criança não deixa de amar os seus pais. Quem sabe você precisa voltar ao primeiro amor, irmão. E acreditar em Ti. Diga isso, confesse isso. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Isso, confesse este pecado ao Senhor.